Mais uma live gravada do Café com Zé. E você vê que eu estou gravando no mesmo dia, né? A roupa é a mesma. Mas é muito bom estar com você e poder participarmos de alguma forma, mesmo que através da mídia, assim, gravados, etc. Desse momento que eu espero esteja te alcançando e sendo positivo para você e para a sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha, tá bom? Tamo junto, querido. E espero que também, já que eu estou falando da questão da hombridade, da masculinidade ou da paternidade, hombridade, masculinidade, paternidade eu vejo como um assunto só. Mas eu falei na última, comecei a falar sobre o papel do homem, o comportamento dos homens, que geralmente é introspectivo. Ele tem muita dificuldade de se abrir, de compartilhar suas dores, dificuldades, problemas, necessidades, e por isso sofrem mais doenças, são maior quantidade de internos, presídios e etc, etc. Qual é a resposta, ou qual é a busca por uma resposta para essa questão, né? Para esse comportamento? Faltam homens, faltam pais, faltam mentores, faltam líderes que vão assumir a responsabilidade de gerar novos homens, né, segundo um modelo, segundo um padrão. Pensando biologicamente, para a existência de uma criança, seja de um sexo ou de outro sexo, existe a necessidade de um homem e de uma mulher. Mas quando a gente pensa na questão de um homem ocupar um papel masculino, ter consciência de si, ter consciência do seu papel, existe a necessidade de mentores, de líderes, de pais, basicamente. Nós não temos hoje na sociedade, e não temos dentro das nossas casas, provavelmente homens que estão ocupando um papel importante, significativo na formação dos seus filhos, sejam filhos homens, sejam filhos mulheres. Eu estou me reportando mais a questão dos homens, mas na formação, na estrutura de uma família, é fundamental o papel do homem, o papel do pai dentro da estrutura familiar. Resolve tudo? Não, não resolve tudo. É a solução para todos os problemas de uma família? Não, não é. Mas, estatisticamente, a gente percebe também tratando com as famílias, no consultório, trabalhando com pessoas, atendendo pessoas no consultório, que a presença do pai foi falha, né? As mães, as mulheres, ainda hoje, apesar do trabalho delas também estarem indo buscando projeção profissional, o que é ok, e sucesso e resultados, mas as mulheres, elas estão mais presentes emocionalmente dentro dos lares. E a ligação dos filhos, tanto dos garotos quanto das garotas, normalmente essa ligação emocional ela é mais estabelecida entre a criança e a sua mãe. O pai continua distante, ausente. Tem um livro antigo, diz pai ausente, filho carente. A importância da presença emocional, da figura emocional e da presença física também, claro, dentro de casa do pai. Então nós não aprendemos a ser pais porque provavelmente não tivemos bons pais. Nós não conseguimos ser homens adequadamente, se colocando, existindo, alcançando sua plenitude, porque não fomos ensinados a isso. Então existe a falta, a ausência masculina, a ausência paterna dentro de casa e na sociedade. Isso é fundamental para a gente entender que os homens eles precisam ser formados. Eu ia dizer ainda há pouco que nesse aspecto emocional, uma mulher ela não forma um homem dentro para exercer o seu papel adequadamente. Só homens são capazes de formar um outro homem com capacidade de liderança, com posicionamento masculino, posicionamento de força, de energia, de ordem, de comando. Não que a mulher não possa exercer isso, entenda bem, mas eu estou me reportando exclusivamente à questão masculina e à questão da paternidade.
O que nós temos, algum tempo atrás, uma cliente que eu tinha no consultório, ela dizia que os homens hoje são mamãezados, né? É uma expressão interessante, porque os homens, a maioria deles, tenta exercer a força através da violência. Isso não é força, né? Eles são fragilizados emocionalmente, incapacitados emocionalmente, com dificuldade muito séria em relação à sua autoestima, se sabotando enormemente e variadamente, porque foram fragilizados pela formação que tiveram dentro das suas casas. A maioria dos homens, eles passam a vida fingindo que estão bem, fingindo um comportamento, através do seu comportamento, para os amigos, para a família e até para si mesmo, né? Fingindo que está tudo bem. Não, está tudo bem. Como é que está? Está tudo bem. Ah, mas e a família? Está ótimo. Ah, mas e como é que você está se sentindo? Ah, eu estou bem. Então ele não entra em contato consigo, ele não entra em contato com o seu sentimento, com a sua história de vida, né? Com os traumas que possa ter sofrido, com os prejuízos que ele possa ter tido na sua vida. Ele não entra em contato com isso. Ele evita isso, ele nega, ele reage, mas ele não tem a coragem, né? No sentido de não coloca o seu coração nessa compreensão, nesse entendimento, nessa busca por si mesmo, para poder ser melhor para si mesmo, melhor para a sociedade, para a família, no seu trabalho, naquilo que ele está executando. Então você vê homens muito bem-sucedidos financeiramente, muito bem-sucedidos profissionalmente e muito mal-sucedidos dentro da sua casa, na sua família. Porque quando o homem está ali na profissão, no trabalho, ele está ali exercendo um papel, ele tem uma função ali dentro e ele se sente de certa forma adequado. Quando ele volta para casa, ou num ambiente mais emocional, em que necessita de uma participação dele mais emocional, mais afetiva e mais efetiva, aí ele tem dificuldade de se expor, de ser. A gente pode dizer que o homem usa uma armadura, né? Ele se protege, ele verbaliza pouco suas emoções. Ele vai falar do Flamengo, que é quase campeão, ou lá do Internacional, né? Que está disputando com o Flamengo, a queda do Vasco, do Botafogo, do governo. Ele vai falar de fato, mas ele vai ter muita dificuldade de falar sobre si mesmo, né? Falar sobre a sua realidade, sobre os seus sentimentos, sobre as suas crises. Você já viu um homem dizer que está em crise? É difícil, né? Muito difícil. No consultório, às vezes acontece, tendo quantidade razoável de homens no consultório, mas o homem tem mais dificuldade de procurar ajuda terapêutica. Geralmente, nós homens usamos uma armadura, né, que evita a expressão do afeto. Afeto é muito visto, muito voltado para o homem, muito mais voltado para sexo do que para contato de intimidade afetiva. E o afeto com os filhos, às vezes, também é visto como algo indevido, né? Principalmente o pai, em relação ao filho do sexo masculino, ele imagina isso voltado para a homossexualidade, que não tem nada a ver. Existe uma tensão, né, entre as necessidades que o homem tem como pessoa, como indivíduo, como ser humano, e o que se espera dele, né? E o que ele se cobra por ter aprendido, como eu falei, na família de origem dele. Ele precisa exercer um determinado papel, ele está sendo cobrado para exercer um determinado papel dentro de uma função, etc. E ali ele se cobra, ele veste essa armadura, ele se reveste desse papel e vai viver isso, né? Essa grande história, essa grande personagem em que ele acaba se tornando. Uma pergunta que pode ser feita para você, homem, que está me ouvindo aqui hoje, agora: o que você espera de você? O que você verdadeiramente espera que você faça? O que é que realmente você sente, né? Como é que você se sente? Qual é a realidade? Na sua intimidade, como é que você se comporta? Como é que você ouve a sua voz interna? Como é que você ouve a sua voz interna? Como é que você se comporta quando sozinho, quando carente, tantas vezes, diria, chorando, se lamuriando e não tendo, por exemplo, com quem compartilhar isso? Não tem um amigo, não consegue falar com a esposa,
que tem dificuldade, ou ele, ou você, ou ela, fica receoso de se expor muito, de dizer o que sente, o que pensa, o que está passando, e vai levando a vida de uma maneira emocionalmente desorganizada, né? E lembrando que isso afeta a sua vida, a vida daqueles que o rodeiam, seus filhos inclusive. Então, existe uma necessidade básica de nós nos tornarmos conscientes de quem nós somos, daquilo que nós queremos, né, da história de vida que vivemos. Alguns homens que eu já atendi foram, por exemplo, abusados pelo próprio pai. Como é que você lida com fatos como esse? Como é que você lida com abusos, outros abusos, não só sexual, né, mas abusos físicos, famílias com pais alcoólatras, famílias disfuncionais? Como é que você lida com a sua história de vida? Como é que você lida com os fatos, com as circunstâncias, com aquilo que você tem arrastado pela vida, se tornou um peso para você? E o que você faz com o peso? Carrega o resto da vida? Continua com eles nas costas, sobrecarregado, tanto física quanto emocionalmente e também espiritualmente, que é importante. Se você tiver a oportunidade, assista o nosso Psicologia e Fé, onde eu falo sobre questões psicológicas, emocionais, melhor dizendo, e a fé em Deus. Muitas vezes somos afetados também espiritualmente. O que nós precisamos é nos desembaraçarmos do peso emocional que tantas vezes carregamos, e só existe um jeito de você se desembaraçar do peso emocional, é falando, é procurando alguém com quem você possa compartilhar sua dor, seu problema, sua necessidade, seu desespero de alma. Ainda é interessante pensarmos que a terapia é a cura pela fala, né? À medida em que eu falo, em que eu compartilho minhas dores, meus problemas, que eu tenho a coragem, né, de romper esse lacre, de romper essa armadura e me expor e compartilhar e falar de mim, isso traz cura, isso traz restauração, isso traz libertação e te torna mais sensível, mais verdadeiro, né, eu diria. Com a possibilidade, então, de ter relacionamento de verdade. Muitas vezes o relacionamento é mais um personagem com outro personagem, sem que haja verdade naquela relação, sem que haja espontaneidade. Então, é fundamental que busquemos ajuda, tenhamos a coragem de rompermos esse padrão, né, é proibido dizer, é proibido se expor. Se as pessoas conhecerem a minha história, a minha vida, minhas emoções, eu vou ser rejeitado. É uma possibilidade de pensamento. Tá? Então, na próxima live, eu quero falar com você sobre algumas estatísticas. Claro que são nos Estados Unidos, o Brasil ele é pobre nesse tipo de levantamento, mas elas são interessantíssimas e importantes para a gente entender o papel do homem. Tá bom? Aguardo você, um abraço e até lá.